Glória a Jesus. Continue olhando para o alto, irmãos. Ao autor e consumador da nossa fé. Se fôssemos para casa agora, irmão, já teríamos ouvido bastante coisa, né? A parte de Deus. Eu quero apenas trazer só mais uma breve mensagem. Queria dar até uma oportunidade para o diácono Edneudo, mas o bichinho está gripadinho ali também. Eu senti que ele foi para a frieza, mas eu acho que é melhor do que estar na quintura aqui, porque no dia que eu estava gripado, irmão, aqui dentro, rapaz, foi um negócio sério. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, uma carta muito forte, muito impactante. Quero deixar um breve ensinamento para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Amanhã, irmãos, é o culto de senhoras. Eu gostaria de convidar os varões para estar aqui no culto amanhã. As senhoras têm sido muito presentes no nosso trabalho. Eu gostaria de convidar os varões que puderem, né? Porque alguns ficam com as bênçãos, né? E eu entendo, né? Para que as senhoras venham adorar ao Senhor. Mas se derem para vir, vamos ir amanhã para o culto de senhoras. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 1 está escrito assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto. Aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Os que estão em pé podem sentar. Essa carta, irmãos, que Paulo destinou à igreja de Tessalônica, é uma carta bastante escatológica, tanto a primeira quanto a segunda. Os irmãos que não sabem o que é escatologia, a escatologia é o estudo das últimas coisas. Escatologia é a doutrina bíblica que vai estudar o acontecimento ou os últimos acontecimentos escatológicos na humanidade, né? Aquilo que está mais precisamente no livro de Ezequiel, de Daniel, Mateus 24, nessas duas cartas aqui de 1 e 2 Tessalonicenses, e na revelação do Apocalipse. Então essa carta é escatológica, ela fala até do anticristo, né? A segunda carta. Esse versículo aqui de número 3 é um período tribulacional, é um período da tribulação, quando diz que quando vocês virem paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. Todavia não é essa temática que eu quero falar aqui com vocês de escatologia. Quero falar um pouco aqui sobre essa expressão não durmamos. Paulo vai repetir aqui umas 2 vezes a expressão que está no versículo 6. Os irmãos que tiver com a Bíblia aberta podem acompanhar, está escrito assim: assim pois, não durmamos
como os demais. Diga comigo, não durmamos. Diga para o seu irmão, não dorme, hein, irmão. Sono aqui, irmãos, não é sono de dormir à noite, né? O sono natural, que todos nós precisamos do sono, porque até o sono, ou um bom sono, faz bem até para a saúde. Tem pessoa que dorme mal. Eu sou uma pessoa que durmo mal demais. Durmo tarde demais e acordo cedo. Aí é por isso que eu tomo a melatonina, que é para mim pegar no sono mais rápido, que é um remédio natural. Mas quando ele fala aqui de não dormir, ele está falando do sono espiritual. Vocês lembram do texto que nós lemos na leitura oficial, Efésios capítulo de número 5? Efésios capítulo de número 5, versículo de número 14. Alguns irmãos da igreja de Éfeso estavam dormindo no sono espiritual, né? Por estarem dormindo no sono espiritual, olha o que Paulo vai dizer para eles. Se você quiser anotar, você pode ver aí em Efésios capítulo 5, versículo 14. Olha o que Paulo vai dizer para aqueles irmãos que estavam dormindo. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ou seja, aquela igreja ali de Éfeso, alguns que estavam naquele contexto da congregação, estavam dormindo, né? O sono espiritual. Irmão Serginho, me diga umas características de uma pessoa que está dormindo espiritualmente. Eu nem escrevi, né? O Espírito está dando aqui na hora a mensagem, mas algumas características de uma pessoa que está dormindo espiritualmente, você vai observar quando ela não tem mais força e nem desejo para orar. Quando você vê alguém, ou você chegar num estágio de não sentir mais desejo e nem força para orar, é porque você está adentrando no sono espiritual. E o sono espiritual é algo muito perigoso, né? Porque o Senhor aqui vai comparar a vinda dele como um ladrão de noite. E o que é que a gente faz à noite? Dorme, não é verdade? Ele diz que os que se embriagam de noite. Quem se embriaga de noite por quê? Porque quando o caboclo começa a embriagar, irmão, ele não quer tomar só uma, duas não. Ele quer logo tomar a noite toda. Os que vivem dissolutamente fazem as suas dissoluções à noite. Mas ele vai dizer que nós devemos não dormir esse sono espiritual, pois a vinda do Senhor é como o dia do Senhor, verso 2, vem como um ladrão de noite. Aí Jesus disse lá em Mateus 24, vocês vão lembrar que Jesus disse que se nós soubéssemos a hora que o ladrão vem, todo mundo ia ficar esperando. Até nós conversávamos, né, irmã Benedita, que essa palavra ladrão, irmãos Roberto, é tão assim, a pessoa pegar o nome de ladrão é uma coisa tão feia, né? Coisa tão absurda. Haja visto o nosso presidente da república, a maioria das pessoas conhece ele, já tem que fazer um corte aí, porque o negócio é meio pesado. Olha o que as pessoas dizem do Zaqueu, rapaz, vai na casa, quando diz na casa do publicano e pecador, nas entrelinhas da Bíblia, quem está olhando ali para Jesus está dizendo na casa do ladrão, na casa do que rouba do próprio povo, e se assenta com ele na mesa. Essa fama é muito terrível, né? Então, irmão, se eu soubesse a hora que o ladrão vem, as coisas, irmãos Alberto, Deus sabe fazer as coisas muito bem feitas, irmã Benedita. Roubaram a casa do meu sogro lá no interior, roubaram o motosserra dele, roubaram até o peixe que tinha lá na geladeira, roubaram. Ô ladrão filho de uma mãe, mas até o peixe que tinha dentro da geladeira, levaram foi tudo. Graças a Deus que nós não descobrimos, irmão. Não que nós fôssemos fazer alguma coisa, mas aquele sentimento da ira do ser humano, de querer fazer justiça com a própria mão,
É algo que está na nossa natureza pecaminosa. E se nós soubéssemos, se eu, o pai dela, quem mora ao redor lá, soubesse a hora que eles iam, irmão, não tinha prestado não. Porque nós íamos esperar o ladrão. Aí Jesus está dizendo, ó, eu vou vir como um ladrão. As pessoas não vão estar esperando. É nesse tempo que Jesus vai voltar. E eu lhe pergunto, irmão, você acha que está longe? Não está. Até dentro das igrejas as pessoas não falam mais sobre isso. Até dentro dos templos não se fala mais sobre a volta de Cristo, né? Mas se você dormir, você vai ser pego de surpresa. Quando ele está dizendo que o dia do Senhor virá como um ladrão, ele está dizendo vai ser algo surpreendente. Ninguém vai estar esperando. É como aconteceu com as 10 virgens. Todas dormiram, só que o sentido do dormir ali é parabólico. É uma parábola, é uma figura de linguagem. O dormir ali fala de estar preparado, porque todas dormiram, mas 5 estavam preparadas. Então, quando você vê alguém, ou você mesmo, chegar a não sentir mais desejo de orar, e nem força, tenha cuidado. Porque isso fala da sonolez, do sono espiritual. E Jesus está dizendo, desperta. Romanos capítulo de número 13, e versículo de número 11, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim, ó, e digo isto a vós, outros, que conhecem o tempo. Que tempo é esse? É o tempo escatológico. O tempo escatológico, moneta, é medido pelo que acontece na contemporaneidade das coisas. O tempo escatológico é compreendido pelos acontecimentos. Por que nós cremos que nós estamos no fim? Porque tudo que está escrito sobre o fim está acontecendo. Então nós que conhecemos o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Está escrito, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Quem tem 10 anos de crente aqui? 10 anos de crente. 10 anos de crente. Vários aqui têm 10 anos de crente, né? Semi tem quase 10, Semi? Falta só um ano, eu vou fazer 10 anos de crente. Ou seja, há 10 anos atrás, irmã Benedita, a salvação não estava tão próxima quanto agora. É o que Paulo está dizendo. Cada dia que passa, a volta do Senhor se aproxima. Pedro vai dizer na segunda epístola, no capítulo 3, verso 8, que um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos como? Pedro estava dizendo, vocês não podem compreender o dia ou o tempo de Deus, mas estejam preparados, porque o Senhor virá como um ladrão. Então nós não podemos nos dar o luxo, irmão, de dormir. O que é dormir espiritualmente? Quando ele diz não durmamos, é não vir aos cultos. Porque aqui na igreja é onde nós nos alimentamos da palavra. Aqui na igreja é onde nós somos ensinados, doutrinados e fortalecidos pela comunhão mútua. Aqui o ligado liga o desligado, irmão. Aqui o que está pegando fogo incendeia o que não está pegando fogo. É por isso que é bom aquele escudo que a gente pega na mão, balança para o lado, joga para outro, porque essas coisas dão certo, irmão. Tem gente que não acredita, mas nós somos espirituais. E quando você senta no lugar de alguém, ou perto de alguém que é cheio do Espírito Santo, é diferente. Pegaram alguém que estava morto, jogado na cova de Eliseu. O morto bateu nos ossos de Eliseu e ressuscitou. Irmão, fica perto de um cru, você vai ficar cru. Mas anda com o sábio, e tu ficarás mais sábio. Anda com a fofoqueira, tu aguenta um dia, tu aguenta 2, quando for ver, tu tá com uma língua ré de croatá. Tem até um ditado do mundo, né? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Na sua inteireza não é uma verdade absoluta. Mas olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios. Esse versículo foi um dos versículos que mais marcou minha convenção.
que diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Eu sei, irmão Dinei, porque eu ando em muita roda de escarnecedor. Deus me deu a graça de transitar por todas as tribos. A gente vai se esquivando. Mas na mesa do escarnecedor, irmão, para você permanecer íntegro é muito difícil. A sua natureza humana fora. Passa alguém e diz: tu viu? Tu quer dizer vi? Aí tu vi não, mas vai atentar, vai perturbar. Vi também. Isso é humano, irmão. Por isso que a Bíblia diz: vigiemos e sejamos sóbrios. Sóbrios, atento, alerta. Na união do culto, na unidade da igreja. Paulo vai dizer em Efésios, o mesmo capítulo que nós lemos, no capítulo 5, ele vai dizer assim no versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos. Foi lido o salmo essa noite. Entoando louvores, foi louvado essa noite. Com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus. Irmão, se você não consegue se alegrar com a vitória do seu irmão, você já morreu há muito tempo. E se você se alegra com a desgraça alheia, você é o pior ser humano que tem na terra. Por isso que a gente ama testemunho, irmão Belândia, porque é bom ver as pessoas vencendo. A Bíblia diz que o homem que tem os seus caminhos agradáveis a Deus, Deus fará com que esse homem tenha paz até com seus inimigos. Então aqui nós nos ajuntamos, nos conectamos, e aquele que chega dormindo sai acordado. E se porventura alguém aqui entrou essa noite dormindo no sono espiritual, Deus é poderoso para te despertar para orar mais, para jejuar mais, para buscar mais. Essa semana, quarta-feira, eu disse: eu vou jejuar, porque eu estou à frente da campanha, eu tenho que jejuar, e eu jejuei, aleluia. Isso aqui é para a glória de Deus, irmão, não é para aparecer, porque eu sinto vergonha desse jejum que eu fiz, mas é o que eu aguentei, irmã Glaucimar. Eu jejuei de 6h40 até 1 da tarde. Eu disse: amor, eu estou para morrer de fome, eu estou com muita fome, eu quero comer aquele prato de pedreiro agora. Mas eu disse para Deus que eu só comeria depois que acabasse o culto. Mas eu vou entregar esse jejum agora, porque eu não aguento mais. Mas depois que eu comer, eu abro outro jejum de novo, porque eu já fui acostumado a jejuar 24 horas, 18 horas, 20 horas. Eu orava assim, eu jejuava assim direto, irmão. Mas nós devemos sempre buscar se enchermos do Espírito. E eu estou falando dessa campanha porque ela tem me impactado, irmão. Eu jejuei 6 horinhas em Israel, fiquei morrendo de... Porque para quem era com 24 horas, 18, 20 horas, jejuar, o que é jejuar 6 horas? Mas bateu uma fome tão grande, irmão. Eu disse: Jesus, não estou aguentando não. Moisés passava 40 dias, Jesus jejuou 40 dias com 40 noites. Se você buscar, irmão, você não vai dormir. Então, o que é dormir? Dormir é não sentir desejo pelas coisas espirituais. Tudo te agrada, menos as coisas do Espírito. E tem gente, pode ter certeza, irmão, tem pessoas que elas vêm à igreja, elas vêm ao templo, mas elas não têm desejo pelas coisas espirituais. O dia a dia comum delas tem tudo, mas menos as coisas do Espírito. E o nosso tempo, olha o que Paulo diz lá em Efésios, no mesmo capítulo que nós lemos, no capítulo de número 5, o versículo de número Efésios capítulo de número 5, o versículo de número 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E a maioria da desculpa, ou a maior desculpa que é dada é essa: não tenho tempo, me faltou tempo, hoje não deu. E o sono, irmão,
espiritual para te pegar, ele não precisa de uma brecha grande. Ele só precisa de uma brechinha. E a Bíblia diz que um pouco de fermento vai levedar toda a massa. Quem é boleiro aqui? Minha princesa. Ela sabe, irmão, que se botar um pouquinho de fermento, a massa do bolo vai o quê? Inchar, crescer. Assim é a sonolência espiritual. Você diz: Jesus, eu não vou orar hoje. Quando é amanhã, você não consegue orar de novo. Então não durmamos, porque se nós dormirmos, o dia do Senhor nos pegará de surpresa. E quantos, meus amados irmãos, é triste falar isso, mas é uma realidade. Quantos no dia do arrebatamento da igreja ficarão e serão pegos de surpresa? E Deus é tão poderoso, Deus é tão bom, que todos os dias Deus mostra algo, Deus alerta. Está escrito em Amós que Deus não fará nada sem antes revelar os seus profetas. Deus está sempre falando com a igreja. E Deus tem falado nessa última hora muito sobre isso, gente. Sobre despertamento espiritual. Não é normal ser crente e não ter uma transformação na sua vida. Arrependimento é metanoia. Metanoia tem 2 significados no grego: mudança de mente e metamorfose. Transformação de caráter, personalidade. Não é possível você ter aceitado Jesus e ser a mesma pessoa que você era antes de ter aceitado. Porque o verdadeiro arrependimento tem os seus frutos. É por isso que o João Batista olhava para os escribas, para os fariseus e dizia: cara, vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento, porque senão não adianta descer as águas. Martinho Lutero vai dizer: mal sabia eu que o desgraçado do velho homem sabia nadar. Pensava que quando eu mergulhasse nas águas ele ia ser enterrado, mas o infeliz sabe nadar. Irmão. Ele diz no versículo de número 4, para alegrar o nosso coração, do capítulo 5: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então quer dizer que o dia do Senhor é como ladrão para aqueles que estão dormindo, para aqueles que estão desapercebidos. Mas para quem está esperando o noivo, está como as 10 virgens. Ouviu-se um clamor, aí vem o noivo. Elas, se levantaram. E quando elas se levantam, nas suas lamparinas tem azeite de reserva. O que é isso, irmão Glacimar? É preparação. Elas estavam preparadas. Nós não estamos em trevas para que esse dia vos pegue de surpresa, porque vós todos sois filhos da luz e filho do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Se você está acordado, está percebido, se a trombeta tocar daqui 1 segundo, você vai para a glória. João, ele estava tão acordado, e eu acredito, irmãos Alberto, depois de ver tudo que viu do Apocalipse, não tinha como estar dormindo, né? Com a revelação daquela, irmão, o caboclo era crente, deve ter ficado 1000 vezes mais crente. Como é que ele encerra o livro do Apocalipse? Apocalipse 22, vamos ler. Apocalipse, capítulo de número 22. Quem está acordado, ousa dizer isso aqui. Apocalipse 22 e o verso de número 20. A Bíblia diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Depois que João viu tudo, não restou para ele outra palavra a não ser dizer: volta, Senhor, pode voltar.
Eu sei, era como João estivesse dizendo assim: eu sei que tem muita coisa para acontecer, há 7 taças, há 7 selos, há 7 trombetas, mas o anseio do meu coração é esse: volta, Senhor. Ainda existe, eu quero acreditar, irmãos, que ainda existe uma igreja que ainda está esperando a volta do amado. Eu vou perguntar, responda como você quiser: quantos aqui ainda esperam e ousam dizer Maranata? Amaciere Yadaya Sera Madarabagacia. Não existe promessa maior do que esta, a promessa da volta de Jesus. É a maior de todas as promessas. Existem muitas promessas na Bíblia. Há quem diga que há mais de 7.000. Uma ou duas são especiais. A primeira foi a descida do Espírito, e a segunda é a volta de Jesus. O Espírito já desceu e o Senhor vai voltar. Hebreus capítulo de número 10, a Bíblia diz que aquele que há de vir virá e não tardará. Por isso, irmão, espere, não durma o sono espiritual. Não deixe as lutas, os problemas dessa vida fazer você dormir, fazer você perder o desejo de buscar a presença de Deus. Porque no final de tudo, olha o que Salomão diz: no final de tudo, eu aprendi, depois de toda a sabedoria, depois de toda a riqueza, depois de toda a fama, o cabo era tão famoso que ele teve 1000 mulheres, 700 concubinas e 300 ele casou. Caba doido. Era tão sábio que os outros reis das outras nações vinham se aconselhar com ele e dava tributo de graça para ele, porque temiam a sabedoria dele. Mas no final da vida, Serginho, ele disse assim: tudo é vaidade. Vaidade, vaidade. Nada debaixo do sol é novo. Qual é o caminho do vento? O vento vai e parece que volta para o mesmo lugar. Nós não sabemos como se formam os ossos no vento da que está grávida. Hoje tem ultrassom para saber, mas naquele tempo não tinha. Ele diz: aprendi que a carreira nem sempre é a corrida, nem é de quem corre mais. Que é isso? É vaidade. Jovem, fui jovem, alegra-te na tua mocidade. Mas no final tudo é vaidade. Lembra do teu Criador, mas no final tudo é vaidade. Aí quando nós iremos pensar que tudo é vaidade, ele vai dizer assim: de tudo isso aprendi uma coisa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Não adiantou riqueza, não adiantou fama, não adiantou glória, se não temesse a Deus. Disse Jesus para o jovem rico: o que é que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então não durma. Cansado, irmão, tem dia, irmão Dinei, que não dá para orar de joelho não, meu filho. Tem dia que a gente não aguenta orar de joelho não, irmão Zé Roberto. Tem dia que eu oro deitado mesmo. Eu digo: Jesus, não dá para orar de joelho, hoje estou fraco, estou cansado. Só que cansaço não é sono. Desperta tu que dorme, te levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então a palavra essa noite é essa: não durmamos. Guarde essa palavra no seu coração, porque os tessalonicenses, eles estavam ansiosos demais com a vinda do Senhor. Aí, olha o que Paulo diz para eles: olha, quanto os tempos e as coisas que vão acontecer, não há necessidade que eu fale com vocês agora sobre isso. Não há necessidade. Vocês já sabem os acontecimentos, vocês já sabem os sinais. Mas uma coisa é certa: não durmam. Estejam preparados. Até o Adriel deu glória. Aleluia. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero chamar a irmã Vânia.